A Bíblia está repleta de heróis improváveis, mas nenhuma história é tão complexa, tão visceral e tão tragicamente humana quanto a de Jefté. Um homem nascido da vergonha, forjado na rejeição, que se tornou o libertador de Israel. Um grande herói da fé listado em Hebreus 11, mas cuja vitória mais celebrada foi selada com a promessa mais devastadora. O que acontece quando a fé sincera se mistura com a insegurança de um passado de rejeição? O que leva um homem no auge de sua devoção a fazer um voto a Deus que lhe custaria o que ele mais amava? E a pergunta que ecoa há séculos: o que realmente aconteceu com a filha de Jefté? Esta mensagem não é fácil, ela nos confronta. Ela é para você que já tomou uma decisão precipitada no calor da emoção. Para você mesmo que, na ânsia de provar seu valor a Deus e aos homens, talvez tenha feito promessas que não podia cumprir. A história de Jefté é um espelho desconfortável, mas necessário, sobre a natureza de nossos votos e nosso entendimento sobre Deus. No final deste vídeo vamos explorar as duas principais interpretações sobre o sacrifício da filha de Jefté. Uma que é chocante e outra profundamente triste. E vamos desvendar porque apesar de tudo ele ainda é considerado um herói da fé. Sejam bem-vindos a uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Vamos deixar de lado respostas fáceis e mergulhar na complexidade da história de Jefté. Prepare-se para ser desafiado, para questionar e, finalmente, para encontrar a sabedoria de Deus mesmo na tragédia humana. Fique comigo. O mundo ordinário de Jefté era o da marginalização. Juízes 11 nos apresenta. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Seus meio-irmãos, os filhos legítimos de seu pai, o expulsaram de casa, dizendo: "Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher." Ele fugiu e se tornou líder de um bando de homens levianos, renegados e aventureiros. Seu mundo era a sobrevivência na fronteira, a liderança entre os excluídos. Até mesmo Davi foi menosprezado, mas permaneceu em casa. Jefté foi totalmente expulso. Sua identidade foi forjada na rejeição. Você já se sentiu expulso ou desqualificado por sua origem, por sua família, sendo forçado a encontrar seu valor fora dos círculos aceitáveis? Até mesmo Ismael, filho de Abraão com Hagar, que também foi mandado embora e se tornou um homem do deserto, nos lembra dessa jornada. Como as feridas da rejeição em nosso passado podem influenciar as decisões que tomamos hoje, especialmente em nossa relação com Deus? A aventura ou chamado de Jefté é irônico e redentor. Os amonitas fazem guerra contra Israel, e os anciãos de Gileade, os mesmos que provavelmente permitiram sua expulsão, vão até Jefté no exílio e lhe fazem uma proposta incrível: "Vem e sê-nos por chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon." O rejeitado é agora a única esperança de salvação. Jacó teve que voltar para enfrentar seu passado. Jefté é chamado por seu passado para ser o seu futuro. Deus tem um jeito de transformar a pedra que os construtores rejeitaram na pedra angular. Você já viu Deus usar a mesma área da sua maior rejeição para se tornar a fonte da sua maior promoção? O pastor Davi foi chamado do campo de ovelhas onde era esquecido para enfrentar Golias e salvar a nação que mal conhecia. Comente: Deus usa os rejeitados. Se você crê que Deus pode transformar qualquer história de exclusão em uma de liderança. A resposta inicial de Jefté não é uma recusa, mas um desabafo amargo e cheio de dor. Ele confronta os anciãos: "Porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto?" Ele expõe a hipocrisia deles. Sua recusa inicial é um teste para ver se o chamado é genuíno, e para estabelecer seus termos. Moisés questionou sua habilidade. Jefté questionou a motivação daqueles que o chamavam. Ele usou sua dor como uma arma de negociação. Quantas vezes, quando uma oportunidade surge, nós primeiro reagimos com a dor de nossas feridas passadas, com desconfiança e amargura, antes de abraçar a nova possibilidade? A reação de José ao reencontrar seus irmãos, testando-os antes de se revelar, nos mostra que feridas profundas não são curadas instantaneamente, e muitas vezes moldam nossas reações iniciais. Lembro de um testemunho pessoal. Fui muito ferido em uma comunidade no passado. Quando me convidaram para liderar algo novo, minha primeira reação foi de raiva e desconfiança. Precisei que Deus curasse meu coração para poder aceitar o novo chamado. O mestre Jefté é o próprio Deus, mas sua compreensão dele é imperfeita. Antes da batalha, Juízes 11:29 diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele estava ungido e capacitado. Ele demonstra conhecimento da história de Israel em sua diplomacia com o rei amonita. No entanto, sua fé ainda está misturada com as práticas e a mentalidade pagã ao seu redor. Seu encontro com o mestre é real, mas sua teologia é falha, e isso o levará a fazer o voto trágico. Jacó lutou com o anjo para entender sua identidade. Jefté, mesmo com o espírito sobre si, lutava com uma visão transacional de Deus. Ele sentia que precisava comprar a vitória
Quantos de nós, mesmo cheios de fé sincera, ainda operamos com uma mentalidade de barganha com Deus, em vez de confiar na sua graça e soberania? Simão, o mago que tentou comprar o poder do Espírito Santo, mostra a mentalidade de que as bênçãos de Deus podem ser obtidas por barganha ou mérito, algo que Jefté demonstrou em seu voto. Se você busca uma fé baseada em relacionamento e não em barganha, siga este canal e comente fé RLACIONEAL para crescermos juntos nesse entendimento. Jefté cruza o limiar de sua tragédia no momento em que abre a boca para fazer sua promessa a Deus. Juízes 11, 30-31, e Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente me entregares os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto, em sua ansiedade pela vitória. Para garantir o resultado, ele faz um voto precipitado e terrível. Davi escolheu 5 pedras confiando no que tinha. Jefté tentou adicionar algo à sua unção, fazendo um voto desnecessário e perigoso. Qual voto impensado, qual promessa feita no desespero você já fez, tentando forçar a mão de Deus em vez de confiar em sua vontade soberana? O voto precipitado de Saul, que quase levou à morte de seu próprio filho Jonatas, nos ensina que votos feitos sem pensar, mesmo com boas intenções, podem ter consequências devastadoras. Toque na tela agora ou digite sabedoria nas palavras como um pedido a Deus por prudência em nossas promessas e votos. A prova militar foi um sucesso retumbante. Com o Espírito do Senhor sobre ele, Jefté liderou Israel a uma vitória esmagadora sobre os amonitas e os feriu com grande mortandade. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel, seus aliados. Os homens de Gileade e seu bando de renegados lutaram bravamente sob sua liderança. O inimigo externo foi derrotado. Gideão, com seus 300 homens, obteve uma vitória milagrosa. Jefté também obteve sua vitória. Deus o honrou como líder e libertador. Mas a vitória no campo de batalha muitas vezes é a parte mais fácil da jornada. A verdadeira prova viria depois. A vitória de Israel sobre Jericó nos lembra: a vitória militar não anula as consequências de decisões espirituais ruins. Ele conseguiu o que queria. A vitória foi sua, mas enquanto ele cavalgava de volta para casa, exultante, ele não sabia que a maior batalha de sua vida estava prestes a começar. Não no campo, mas na porta de sua própria casa. Você já ganhou uma batalha, mas sentiu que o preço foi alto demais? A escuridão aqui é a mais irônica de todas. Ela se aproxima sob o disfarce da luz do triunfo. Jefté está voltando para casa em Mispá como um herói, o libertador de Israel. A nação o celebra. Ele provavelmente sentia orgulho, alívio, a redenção de sua honra. Mas por baixo de toda essa glória, a nuvem escura de seu voto impensado pairava, esperando o momento de desabar. Jacó se angustiou antes de encontrar Esaú. Jefté se alegrou antes de encontrar sua tragédia. A escuridão não era o medo do futuro, mas a ignorância da dor que o aguardava na sua maior alegria. Como lidamos com a fina linha entre o triunfo e a tragédia? O rei Davi, no auge de seu poder e vitória, caindo em pecado com Batseba, nos alerta: os momentos de maior triunfo podem ser os de maior perigo espiritual, quando baixamos a guarda. Se você entende que precisamos de vigilância tanto na vitória quanto na derrota, curta este vídeo agora como um lembrete para mantermos nosso coração humilde diante de Deus. A aprovação suprema chega no auge da glória. Vindo, pois, Jefté a Mispá à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a sua única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. O voto se materializa da forma mais dolorosa imaginável. Sua alegria se transforma em cinzas. Seu grito é de pura agonia: filha minha, muito me abalaste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. O quase sacrifício de Isaque por Abraão foi um teste de obediência. O voto de Jefté foi o resultado de uma fé precipitada. A prova suprema de Jefté foi ter que escolher entre sua palavra dada a Deus e seu amor por sua única filha. Sua integridade o forçou a cumprir uma promessa que sua imprudência criou. A promessa de Herodes a Salomé, que levou à decapitação de João Batista, nos mostra palavras ditas levianamente, especialmente por líderes, podem ter consequências fatais e irreversíveis. A maior batalha de Jefté não foi contra os amonitas, mas contra seu próprio coração, ao ver sua filha, a personificação de seu futuro e legado, se tornando o preço de sua vitória. Repita comigo: Senhor, guarda os meus lábios e guia as minhas promessas. A recompensa aqui é trágica e complexa. Ele cumpre seu voto. Mas o que isso significa? Aqui reside o grande debate. Interprete Geum, sacrifício humano. A palavra holocausto sugere isso. Ele a teria oferecido como um sacrifício literal, uma prática abominável a Deus,
mas comum entre as nações pagãs vizinhas. Interpretegeo 2. Consagração Pepet. A frase chorar sua virgindade e o fato de que a Bíblia enfatiza que ela não conheceu o homem, sugere que ela foi dedicada ao serviço do tabernáculo, vivendo em celibato perpétuo, o que significava o fim da linhagem de Jefté. A recompensa, em ambos os casos, é a manutenção de sua palavra, mas a um custo terrível. A recompensa de Abraão foi a provisão do cordeiro. A recompensa de Jefté foi a dor de cumprir seu voto. Isso nos ensina que Deus não se agrada de sacrifícios humanos ou de votos que violam sua lei moral. A integridade de Jefté é notável, mas sua sabedoria falha. A lei, em Levítico 27 sobre votos, que permitia a redenção de pessoas consagradas, sugere que Jefté talvez não conhecesse a fundo a lei. Qual interpretação faz mais sentido para você? Comente 1 para sacrifício literal ou 2 para consagração perpétua. O caminho de volta para Jefté é sombrio. Sua filha passa 2 meses nas montanhas com suas amigas para chorar sua virgindade. Depois, o texto diz que se tornou um costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté. Por 4 dias, além disso, Jefté ainda se envolve em uma guerra civil sangrenta com a tribo de Efraim, mostrando que seu caráter violento e reativo não foi completamente transformado. A jornada de Jacó o deixou manco mas reconciliado. A jornada de Jefté o deixou vitorioso, mas quebrado e ainda em conflito. A vitória externa não garante a paz interior ou a sabedoria no governo. A vida de Sansão, outro juiz com um chamado poderoso, mas com falhas de caráter gritantes que levaram a um fim trágico, nos lembra: a unção sem caráter leva à destruição. Onde está a ressurreição nesta história trágica? Ela está em Hebreus 11:30. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, lista Jefté ao lado de Gideão, Barak, Sansão e Davi como um herói da fé. Como pode ser? A ressurreição de Jefté não é em sua sabedoria ou em seus atos, mas é em sua fé. Ele foi rejeitado, mas quando Israel precisou, ele creu que o Deus de Israel podia dar a vitória. Ele confiou em Deus para a batalha. Sua fé, embora imperfeita e mal informada, estava na pessoa certa. Deus honrou sua confiança na libertação, mesmo lamentando sua ignorância no voto. A identidade de Jacó foi ressuscitada de enganador para príncipe. O legado de Jefté foi ressuscitado de uma tragédia para um exemplo de fé. Ele nos mostra que Deus pode usar pessoas quebradas, com teologia falha e que cometem erros terríveis. Se o cerne de sua fé estiver nele, isso é a graça. A fé de Pedro, que vacilou e negou a Cristo, mas foi restaurada, nos ensina: Deus não olha para a perfeição de nossa jornada, mas para a direção do nosso coração e a sinceridade de nossa fé nele. O elixir, a lição eterna que Jefté nos deixa, é uma advertência poderosa. É o entendimento de que não precisamos barganhar com Deus. Ele não é um déspota pagão que exige sacrifícios terríveis em troca de favores. Ele é um pai gracioso. O elixir é a sabedoria de Eclesiastes 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. E mais profundamente, é o entendimento de que o único voto que Deus realmente deseja de nós é o voto de um coração quebrantado e contrito, entregue a Ele em confiança, não em transação. A lição de Jacó é que a fraqueza é força. A lição de Jefté é que a precipitação na fé pode levar à tragédia. O elixir é a prudência, o conhecimento de Deus e a confiança em sua graça. Jesus, nos ensinando a dizer simplesmente sim, não, nos adverte sobre a leviandade dos juramentos. Irmãos, a história de Jefté é um espelho para nossa própria alma. Quantas vezes, movidos pela dor da rejeição e pela ânsia de provar nosso valor, nós tentamos forçar a bênção de Deus com nossos próprios votos? Senhor, se me curares, eu nunca mais. Senhor, se me deres esse emprego, eu te servirei para sempre. Essas promessas, embora muitas vezes sinceras, nascem de uma visão falha de Deus. Eu mesmo já fiz votos precipitados. Em momentos de desespero, prometi a Deus coisas que eram impossíveis ou insensatas, achando que isso o convenceria a agir. Mas aprendi, através de histórias como a de Jefté, que Deus não opera por chantagem. Ele opera por graça. Ele não quer nossos sacrifícios, Ele quer nosso coração. Deus não precisa do seu voto para te dar a vitória. Se Ele te ungiu com o Espírito, a vitória já é uma possibilidade. A questão é: você confia nele o suficiente para lutar sem tentar controlar o resultado com suas próprias promessas? Você está disposto a deixar que a sua graça seja suficiente? O Espírito de Deus está advertindo a igreja hoje sobre a leviandade das palavras. Há um chamado à maturidade, a conhecer o caráter de Deus como ele é revelado em Cristo, um Deus que se deu em sacrifício por nós, para que não precisássemos mais de sacrifícios trágicos. Ele está te libertando hoje de votos impensados que você fez e que te aprisionam na culpa. A graça de Cristo é maior que o seu voto precipitado. A jornada trágica de Jefté nos deixa com uma lição sóbria e poderosa. A fé que Deus honra é a confiança em seu poder e caráter,
não a nossa tentativa de manipulá-lo com promessas, que possamos ser como Jefté em sua coragem de lutar por Deus, mas que possamos ser mais sábios em nosso relacionamento com Ele, conhecendo-o como um pai amoroso e não um mestre exigente. Se esta mensagem te desafiou e te fez refletir, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque não temos medo de explorar os temas mais difíceis da Bíblia para encontrarmos a verdade de Deus, que a verdade de Hebreus 11:32 nos lembra que, mesmo homens falhos podem ser usados por Deus, e que a lição de Jefté nos leve a uma dependência mais profunda da graça. Compartilhe este vídeo com um grupo de estudo bíblico ou com um amigo que ama a teologia. Vamos promover discussões sadias sobre a palavra de Deus. E comente abaixo: graça não barganha para declarar sua fé em um Deus de relacionamento. Filha minha, muito me abalaste, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás.